Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tecidos animais. Nossa, como assim o tecido, né? Ah, não, já sei. A minha avó, ela gosta muito de costurar. A gente vai falar sobre esse tipo de tecido? Não, pessoal, não tem nada a ver com isso. Basicamente, um conjunto de células forma um tecido. E esse tecido, ele é muito importante para o funcionamento de um animal. E nós vamos entender o porquê disso, tá certo? Primeiramente, a gente tem que entender como funciona a organização dos seres vivos. Olha só, um conjunto de átomos forma uma molécula. Um conjunto de moléculas forma uma organela. Uma organela pode ser várias organelas, nós temos mitocôndrias, lisossomos, várias. Um conjunto de organelas forma uma célula, especificamente uma célula eucarionte, certo? Agora, um conjunto de células vai formar um tecido, assunto da nossa aula de hoje. Mas, vamos continuar rapidamente. Um conjunto de tecidos, pessoal, vai formar, por exemplo, um órgão. Poxa, o estômago é um órgão que é formado por vários tecidos. Poxa, o coração é um órgão formado por vários tecidos. Então, um conjunto de tecidos forma um órgão, assim como um conjunto de órgãos forma um sistema. Por exemplo, o sistema digestório, né, que é formado por estômago, intestino, esôfago e outros órgãos. Agora, um conjunto de vários sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, sistema cardiovascular, vão formar um organismo. E aí nós temos outros conceitos, né, que estão relacionados também com ciências, especificamente com a ecologia. Um conjunto de organismos forma uma população, um conjunto de várias populações forma uma comunidade, um conjunto de comunidades um ecossistema e um conjunto de vários ecossistemas a biosfera, tá bom? Mas o nosso assunto de hoje é sobre tecido. Pessoal, mas o que seria então a histologia? A histologia nada mais é do que a área da biologia que estuda os tecidos. Nós temos, por exemplo, a histologia animal e a histologia vegetal. No caso da animal, tecidos de animais. No caso da vegetal, os tecidos de vegetais. Mas o que vocês precisam entender aqui, pessoal? Em um organismo que tem várias células diferentes, no caso, um organismo pluricelular ou multicelular, esse organismo vai ter várias células se combinando e formando um tecido. Essas células, pessoal, são células que se especializaram para se juntar e formar um tecido, tá bom? E um tecido que vai ter determinadas funções. E nós vamos ver aqui quais são os principais tecidos que estão em um animal, tá certo? Agora, como eu disse para vocês, essas células, pessoal, elas têm que se diferenciar e vão formar células que são especializadas em diferentes funções. Essas células especializadas vão se juntar com outras células e vão formar um tecido. Então, pessoal, entendam o seguinte: a célula ela se diferencia e se torna especialista em uma determinada função. Agora, ela se torna especialista dentro de um determinado tecido. Então, entendam que um tecido ele é formado por várias células que são especialistas, tá bom? Que são diferenciadas. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos aí célula muscular, célula do sangue, que transporta oxigênio, célula nervosa, por exemplo, neurônio. Temos células do fígado, células do coração, né? Células cardíacas, células do intestino. Então, pessoal, várias células especializadas que fazem parte de um determinado tecido, tá bom? Então, cada órgão, como vocês já sabem, é formado por uma combinação de tecidos. Vários tecidos diferentes vão formar um determinado órgão, tá certo, pessoal? E aí, pessoal, em um organismo animal, nós temos vários tipos de tecido. E os 4 que nós vamos estudar são o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, também chamado de conectivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. São os 4 tipos de tecido que nós vamos ver aqui agora.
Lembrando que tecido é formado por um conjunto de células, tá bom? Pessoal, agora uma coisa muito importante. Um tecido é formado por um conjunto de células? Sim. Agora, entre essas células existe uma substância, que é uma substância que fica entre as células mesmo, chamada de matriz extracelular. E alguns tecidos vão ter mais matriz extracelular e outros vão ter menos matriz extracelular, tá bom? Primeiramente, o tecido epitelial. Ele é formado por células, pessoal, que ficam juntinhas. Ficam umas coladas com as outras. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, a nossa pele, né? A nossa pele é um órgão. Primeiramente, a nossa pele é um órgão. Por quê? Porque ela é formada por um conjunto de tecidos, certo? Dentre eles, o tecido epitelial. As células da pele, pessoal, ficam bem juntinhas para evitar a passagem de micro-organismos. Vamos pensar, por exemplo, no coronavírus. O coronavírus, ele não consegue passar pela nossa pele. Por quê? Porque ficam células bem juntinhas na nossa pele, formando o tecido epitelial. Então, as células do tecido epitelial são unidas, são justapostas, tá bom? Muito importantes para a nossa proteção. Como elas são muito coladas, pessoal, não tem espaço para ter muito material entre as células. Então, nós temos pouca matriz extracelular no tecido epitelial, já que não cabe matriz extracelular ali. As células estão muito juntinhas, tá bom? E o tecido epitelial, ele vai revestir o nosso corpo, tanto externamente quanto internamente, além de protegê-lo. Então, o tecido epitelial ele é muito importante para a nossa proteção e revestimento. E o tecido conjuntivo, pessoal? Conjuntivo, conjunção, juntar, né? O tecido conjuntivo ele é muito importante para juntar, para preencher estruturas, tá bom? Ele une estruturas. Agora, ele é um tecido que possui células que estão mais longe umas das outras. Por isso, tem muito material entre essas células. Por exemplo, o nosso sangue. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. O plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, ele é a matriz extracelular do tecido sanguíneo, tá bom? Mas, pessoal, o tecido conjuntivo, ele é um tecido que tem muitas variedades. Existem vários tipos de tecidos conjuntivos. Por exemplo, o tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido sanguíneo é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido cartilaginoso, o tecido adiposo são tipos de tecidos conjuntivos, mas que possuem a mesma característica básica, que é possuir muita matriz extracelular, tá bom? Como ele tem muitas variedades, ele também vai ter muitas funções diferentes, tá bom? Como, por exemplo, a de sustentar o nosso corpo. Tecido ósseo é importante para a nossa sustentação, tá bom? Tecido sanguíneo é importante para transportar substâncias, tá certo, pessoal? Como vocês podem ver nessa imagem aí, tecido conjuntivo tem vários tipos, tá bom? Agora, e o tecido muscular, pessoal, formado por células que são muito alongadas e que têm uma grande capacidade de contrair? O tecido muscular, ele é muito importante para a nossa movimentação, para a nossa sustentação, tá certo? Eu só consigo me movimentar graças ao meu tecido muscular, graças às células que fazem parte dele e que têm essa capacidade de contrair, tá certo, pessoal? E aí nós temos basicamente 3 tipos de tecido muscular. Nós temos o tecido muscular estriado esquelético, né, que fica ligado ao osso. Por exemplo, o músculo do braço, da perna, é um tecido muscular estriado esquelético. Agora nós temos também o tecido muscular estriado cardíaco, que faz parte do coração. O tecido muscular não estriado ou liso, que faz parte, por exemplo, dos órgãos do sistema digestório. Né? O alimento ele passa pelo nosso sistema digestório sem que a gente controle. Né? Tem ali uma musculatura que está levando esse alimento, tá bom? Mas isso futuramente a gente vai estudar com mais detalhe, tá bom? E por último, o tecido nervoso, formado, pessoal, por células que têm grandes prolongamentos. Essas células são os neurônios, é a principal célula do tecido nervoso.
Essa célula tem a capacidade de transmitir impulsos nervosos. Por exemplo, quando eu mexo o meu braço, é uma ordem do meu sistema nervoso, que possui o que, pessoal? Que possui tecido nervoso, que possui vários neurônios que estão transmitindo impulsos nervosos, tá bom? Então, o tecido nervoso, ele é muito importante para transmitir esses impulsos nervosos, tá bom? E aí nós temos um gifzinho, né, que ilustra bem essa transmissão desses impulsos nervosos. Tá bom, pessoal? Basicamente era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Um abraço para vocês e a gente volta a conversar no próximo vídeo. Tchau, tchau.